Ao longo dos anos, o nosso subconsciente vai armazenando experiências carregadas de emoções. Algumas dessas experiências podem ter causado dor, sentimento de rejeição, abandono, humilhação e acabam se tornando feridas emocionais. Essas feridas emocionais são responsáveis por desenvolver certos comportamentos inconscientes e mesmo que a gente queira mudar, não é tão fácil. Elas afetam a forma como a gente se relaciona com as pessoas, a forma como a gente toma decisão na vida e também como a gente lida com o dinheiro. A ferida de rejeição, ela é muito comum em situações onde a criança não foi desejada, uma gravidez não planejada, talvez uma gestação que foi fruto de um abuso. E essa criança, já rejeitada ali no útero da mamãe, acaba recebendo essa química, porque as emoções são química no corpo. Sistema nervoso central da mamãe, vinculado ao sistema nervoso central ali da criança, acaba descarregando essa sensação de rejeição ainda no útero. E se ela passa por várias experiências no decorrer da vida, reforçando essa rejeição, ela acaba acreditando que aquilo é uma verdade. Isso se torna uma memória emocional. Pessoas com ferida de rejeição tendem a desenvolver um comportamento em relação ao seu financeiro de escapismo. São mulheres que evitam se expor, têm dificuldade em vender, em se posicionar. A ferida de abandono, ela é diferente da rejeição. Essa criança, em algum momento, ela foi amada, ela foi cuidada, mas esse amor foi retirado dela. Geralmente são situações onde ela perde uma pessoa especial, muito nova, ou em casos de separação dos pais, um dos pais acabam se afastando e ela perde o contato, perde a presença. Ela sentiu que foi amada, mas esse amor foi retirado dela. Isso acaba desenvolvendo uma mulher na vida adulta com dependência ou emocional ou financeira, dificuldade em ter autonomia para tomar suas decisões. A ferida da humilhação, ela é comum em mulheres que na infância passaram por situações de exposição. O pai ou a mãe, ou até mesmo um educador, um professor, que chamou atenção na frente dos colegas e essa pessoa se sentiu constrangida. A ferida da humilhação, ela acaba desenvolvendo na mulher adulta um medo de ser exposta novamente. Só que isso te leva a um comportamento de masoquismo. Como o corpo dessa criança passou por várias situações de humilhação na infância, ele acaba dependendo de situações como essas que se repetem. Por exemplo, um chefe que grita com você na frente das pessoas, um cliente que te humilha, relacionamentos abusivos. Em relação ao dinheiro, você acaba não se posicionando por medo de ser humilhada. A ferida de traição é comum em situações onde aquela criança recebeu promessas que não foram cumpridas, e principalmente de pessoas que ela confiava. Na vida adulta, se torna uma mulher com necessidade de controle, com dificuldade em confiar nas pessoas. Em relação a relacionamentos, pode se tornar uma pessoa controladora, até ciumenta. Em relação ao dinheiro, tem muita dificuldade de delegar, muita dificuldade de confiar, inclusive de investir. A ferida da injustiça é muito comum nas situações onde a mulher, quando criança, passou por situações que ela se sentiu injustiçada. Sabe um exemplo que eu gosto de usar aqui? Quando a filha mais velha tem que cuidar do filho mais novo. Ela acaba assumindo uma responsabilidade, amadurecendo muito rápido, e ela se sente responsável por tudo que acontece até no externo. A ferida da injustiça causa na mulher adulta uma sobrecarga, uma necessidade de sempre estar provando o seu valor. Para ela se sentir merecedora, ela acredita que ela tem que se esforçar muito. Afinal, quando ela era criança, mesmo ela se esforçando, ela não conseguiu ser reconhecida. A ferida do fracasso, ela é muito comum naquelas famílias muito competitivas, onde o que você fazia nunca era o suficiente.
Então, você não aprendeu a lidar com o fracasso. Aonde 9,5 não era bom, você tinha que ter tirado 10. Aonde o segundo lugar, ele não era aceitável, você sempre tinha que estar em primeiro lugar. Mulheres que foram criadas nesse ambiente de muita competitividade, inclusive de comparação com outras crianças, elas acabam se tornando, na vida adulta, mulheres com alto nível de autossabotagem. A autossabotagem ela acontece quando você tem dificuldade de atravessar um obstáculo. Então, se você precisa aprender uma coisa nova, você acaba não começando justamente por dificuldade em lidar com o possível fracasso. Essa mulher na vida adulta, ela tem muita dificuldade em terminar projetos. Às vezes ela até sonha, tem alguns projetos que estão guardados na gaveta, mas eles nunca são colocados em prática, porque o medo de fracassar é muito maior do que o desejo de conquistar. E a ferida do abuso, que pode desenvolver todos esses comportamentos das feridas anteriores, e ainda carregado de culpa e uma dificuldade de perceber o seu real valor, ou seja, baixa autoestima. No financeiro, pode te atrapalhar a conquistar novas posições profissionais, novos clientes, dificuldade em negociar, dificuldade em precificar, dificuldade em vender o seu serviço, seu produto. E essas feridas emocionais, elas acabam gerando padrões comportamentais, porque a forma como a gente faz uma coisa na vida tende a ser a forma como a gente faz todas as outras, dentro dos nossos relacionamentos, na nossa vida profissional e até como a gente lida com o dinheiro. E aí você entra nesse ciclo emocional e financeiro, porque o nosso pensamento gera um sentimento. O sentimento gera uma ação. A ação gera o resultado. E o resultado reforça o pensamento. Então, se você está sempre pensando que você não é bom o suficiente, ou que está sempre faltando algo para você alcançar o resultado, você vai ter comportamentos que te levam a vender menos, ofertar menos o seu produto ou o seu serviço, consequentemente um baixo resultado, e esse resultado reafirma o pensamento de que você não é bom o suficiente. E assim você permanece nesse ciclo. Não adianta planilha, não adianta aplicativo, não adianta cálculo. Se o seu emocional estiver carregado de feridas, você precisa começar ressignificando essas memórias emocionais. Agora vamos praticar? Pega papel e caneta e faz a seguinte reflexão. De todas essas feridas que eu te falei, qual delas mais mexe com você? Qual delas você acredita que tem relação com algo que você viveu na sua infância, principalmente? Agora, escreva nesse mesmo papel uma situação que você passou recentemente e você percebeu que essa ferida emocional te afetou. Por exemplo, não ajustou o seu preço, ou não cobrou o valor justo, ou aceitou uma proposta de um cliente, mesmo sabendo que não era boa para você, simplesmente por medo de ser abandonado por esse cliente. Agora, escreva uma nova escolha. O que você escolhe fazer da próxima vez que isso acontecer? Por exemplo, a próxima vez que isso acontecer, eu não vou aceitar ser desvalorizada, porque eu sei que isso não é ser abandonada. É abrir espaço para um outro cliente que reconhece o meu valor. Inteligência financeira não é sobre o quanto você ganha, o volume de dinheiro que entra na sua vida. É principalmente a forma como você toma decisões e como você lida com essas situações. Quando você cura as suas feridas emocionais, você para de repetir padrões comportamentais que te prejudicam, que te deixam triste, que te afetam. E aí sim, isso abre espaço para a riqueza verdadeira entrar na sua vida. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, fez sentido para você, deixa aqui para mim um comentário, eu quero poder te acompanhar nesse processo de evolução. E não esquece, deixa seu like para a gente levar inteligência emocional e financeira para mais mulheres. E compartilha com alguma amiga que pode estar precisando desse conteúdo também.